Boa tarde. Além do salto, hoje está num ambiente diferente. A gente veio visitar uma amiga minha. A gente se tornou amiga muito de repente, se dá muito bem. Uma leonina feroz. E ela vai falar do salto dela para nós. Quem tem uma criança especial, eu vivi a surdez dentro da minha família, porque meu tio que já faleceu era surdo. E minha avó tinha um extremo cuidado com ele, mesmo assim ela era tão rígida com ele, assim, diferente dos outros dois filhos, ela era muito mais rígida com ele e mimava muito ele. Então sofreu todo mundo, né? Sofreu os filhos, que ele era mais novo, os mais velhos, e sofreu ele também, né? Então um pouco do que você está falando me traz essa memória, assim. E minha avó nunca conseguiu equilibrar. Então meu tio saiu muito do normal. Ele sofreu muito a vida dele. Ele não teve família, mas não conseguiu manter. Teve filho, não conseguiu ficar perto, porque ele não sabia quem ele era. Ele tentava ser o que ele não era, né? E ele era uma pessoa surda e ele tinha uma diferença que ele nunca aceitou, porque ninguém aceitou, né? Então, o aceitar eu acho importante, né? Entender é importante. Eu acho que o mais importante de tudo isso, sabe, Carla, é quando a gente consegue pôr amor naquilo que é bem diferente e naquilo que a gente não compreende. Então, até hoje tem coisas às vezes que eu não compreendo nela. E tá tudo bem. Eu entendi que é assim, que é difícil. E que sim, não é igual uma família que vai conviver com todos os ouvintes. Então aqui nós falamos muito alto. Por quê? Né? Porque hoje ela fez implante coclear, ela escuta, ela fala, ela se comunica do jeito dela, não é? Né? Parece ter uma americana assim falando. A gente buscou todos os recursos que a gente sabia e conhecia para ela. Então, lá eu abro mão do meu profissional e vou ficando com ela e volto a esse profissional mesmo em 2016. Não, então, 2010 eu começo a voltar aos bastante poucos. Tempo fora mesmo. Sempre, fora dessa mãe, desse cuidar, agora que está sendo mais possível. E mesmo assim, muitas coisas ela ainda dependem de mim. Né? Por exemplo, criei uma certa autonomia, sim, fui aprendendo, sim. Mas, por exemplo, uma vez por ano, ela tem que fazer todo o mapeamento do implante coclear dela. Por exemplo, agora em novembro a gente tem, ela não vai sozinha ainda. Ela vai fazer 20 anos e eu vou junto. Esse dia eu falei para ela, você pode ir sozinha? Ela ainda não sente a segurança. Então, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender que eu não consegui dar até os 20 anos total autonomia. E que tá tudo bem, que eu não vou me penalizar, porque a grande questão é quando a gente carrega um monte de culpa. Mas mesmo assim, né? Se você for pensar bem, assim, mãe é mãe, você iria com ela independente da idade? Talvez sim, né? Talvez sim, talvez não, talvez ela fosse sozinha, ela conseguisse, né? Mas ela tava fazendo faculdade, agora ela não gostou muito, ela parou, ela já começou o primeiro trabalho dela do estágio, ela fez, daí agora eu falei pra ela, vai voltar ano que vem só, falei, desse final de ano aí deixa, ano que vem você volta, ela quer trabalhar, o sonho dela é ser designer de moda. Legal. Então assim, a questão mais que eu quero dizer é que assim, você se pôr em estado de presença e trazer o amor para aquela relação que você vai viver. E entender que você não vai... mudar nada. Não. Você precisa concordar com o que é ali. E que às vezes você não vai compreender. E que você vai ter que aprender dentro dessa relação. Né? Então, eu lembro de uma vez que eu deixei ela com a minha mãe, acho que ela tinha uns 10 anos ali, me caiu uma grande ficha. Ao deixar ela lá, a minha mãe, ela fugiu porque a minha mãe ergueu a mão para ela pela primeira vez e ela começou a gritar e me chamar porque ela já verbalizava, mãe, né? E aí a minha mãe falou, nossa, eu não sabia, ela entrou em desespero e ela fugiu. Daí a minha mãe chamou, daí eu fui lá buscar, nós morávamos ainda numa cidade pequena e tal. E eu vou atrás dela, daí eu pego ela, daí eu vou na psicóloga, né? Pra olhar. Daí a psicóloga me chama e fala assim, até quando você acha que você vai proteger a tua filha? Porque se ela te chamou, é porque ela tem a segurança que você vai estar lá, mas você vai estar lá quando ela crescer. E ali me mudou, caiu uma ficha. E ali eu comecei a parar de cobrar aquilo que eu estava falando antes, né? Que eu cobrava coisas que ela não podia me dar. Que era o quê? Escrever, falar. Porque eu queria aquilo que uma sociedade exige de um ser humano, que fale bem,
né? E eu sempre fui muito comunicativa. Então imagine como era difícil para mim compreender aquilo naquele momento. Uma pessoa que era espontânea, falava com todo mundo, que tinha facilidade para falar com as pessoas, de repente eu me vejo mãe de uma filha que não comunica. Não comunica entre aspas, né? Não Sim. Comunicava verbalmente. Então, ali me caiu uma ficha. Eu falei, cara, eu preciso preparar ela e parar de cobrar. Eu tô cobrando errado? Cobrando uma coisa que ela não ia poder te dar. Na verdade, ela não tinha 10, ela tinha 8 anos. Ela tinha 8 aninhos e eu me lembro até hoje que eu ainda limpava ela quando ela ia ao banheiro. Eu falei, cara, tá errado isso aqui. E aí eu percebi, daí eu falei, é isso. As coisas que ela dá conta aqui eu vou deixar. Né? E aí eu fui dando essa autonomia. E fui dando aos poucos essa autonomia para mim mesmo. Me autorizar que ela era capaz. Porque então até em mim tinha uma memória de que ela não tinha capacidade. Né? E eu fui percebendo que ela era capaz. E fui dando essa autonomia, né, para ela. E foi muito bonito, assim, porque até hoje é assim, eu falo, ó, tal coisa agora você vai fazer. E ela pega muito rápido. Né? Então, quando ela começou a trabalhar ano passado, aí eu falei assim, ó, até agora eu te chamei, a partir de hoje eu não te chamo mais, eu não sei como é que você vai pôr o celular para vibrar? Eu não sei, mas você vai resolver. Ela tá bom, botou o celular vibrar, ela acordava sozinha. É sempre assim com ela, é uma explicação e 2 dias para ela resolver aquilo ali e conseguir fazer. Ela é muito rápida para organizar a vida dela. Então ela tá sempre me mostrando, olha mãe, eu dou conta, viu? Evolui, eu evoluo. Eu dou conta, não pensa você que eu não dou conta. Aí, lógico que depois tem todo um trâmite de maternar o meu filho que ouvia. Imagina a dificuldade que é, porque são totalmente diferentes, né? Sim. Para maternar 2 crianças, totalmente diferentes na colocação, como criar um, como criar outro. E aqui acontece uma coisa, assim, parece que a família ela fica muito parecida. Eu percebia que a nossa família ela vivia muito nesse, como se todos fossem meio surdos dentro de casa, né? E muitas vezes ele verbalizava, você não me ouve. Porque às vezes, inconscientemente, você não se autoriza a ouvir. Entende? Então, assim, é tudo tudo muito sintonizado e tudo muito preparado para um grande crescimento dentro da família. Não Todos é fácil. Envolvidos precisam crescer. E eu tô falando aqui da surdez, mas, né, imagino quem convive lá com Down, quem convive com o cego, quem convive com tantas síndromes que tem hoje, né? Hoje nem se considera mais, né? Hoje não se fala mais. Hoje eu não sei, mas eu vejo que não são síndromes, não são, são só uma diferente forma de você estar. Né? Eu nunca entendi o diferente, porque eu sempre questionei por que o diferente não pode ser. Eu entendo hoje, quando eu era mais nova eu não entendia. Eu achava que o diferente tinha que ser tratado igual a todo mundo. Eu sei hoje que não dá para tratar igual, por N questões que na época eu não entendi. Mas uma questão é emocional, você pode tratar aquela pessoa diferente e tratar uma igual no mesmo núcleo, como sem muita diferenciação, que não seja... eu vejo algumas mães lá que eu atendo, que elas meio que dividem, né? E eu acho que é natural naquele momento a mãe dividir os filhos, categorizar, né? E depois ter que unificar. Eu acho que isso você teve que fazer também. Eu acho que é assim, ó, Carla, a gente sempre vai se relacionar diferente com as pessoas. Então, a forma como eu me relaciono com ela, independente dela ser surda ou não, eu iria me relacionar diferente do meu filho. São personalidades diferentes. A grande questão ali que me parece é que, assim, às vezes a gente valoriza demais a surdez e perde a pessoa que está ali. Se foca no problema. Exatamente. Que não é um problema. Que não é um problema. Exatamente. É só uma maneira diferente de você se relacionar com a pessoa. Né? Então, como que você vai olhar desse lugar para os filhos? Eu tenho um filho que é ouvinte, eu tenho uma filha que demanda mais, que ela é surda e ela vai demandar mais. Sim. Né? Eu preciso entender que ela é surda.
Primeiro lugar. Dar um lugar para essa surdez, ok? Mas não como um problema. Entende? Um diferente. Não, ela tem outras formas de comunicar e que eu vou ter que ter outras formas de comunicar. O meu olhar comunica com ela. Hoje. Sim. Se eu olhar, ela sabe se eu tô triste ou não tô. Agora, o meu filho que não é surdo, sabe? Claro que sabe também. Porque a minha expressão corporal chega antes para ele até do que... Ele conviveu com isso e ele aprendeu a ler os sinais, aprendeu a ler pessoas. Sim. E assim, eu não vou dizer para você que o fato, muitas vezes, a gente não saber lidar, não interfira nessa relação entre os filhos. No meu caso, interferiu bastante. No meu caso, muitas vezes me colocou como irmã deles emocionalmente e não como aquela que faltava ali na relação, daí falando de um lugar mais espiritual agora, né? Então, me colocou muitas vezes como irmã, como aquela que faltava ali, junto. Como a liga. Hoje, eu saio desse lugar e venho mais para o meu lugar. Estou falando emocionalmente, eu não estou falando... Né? Que você não pode ser amigo dos teus filhos, óbvio. Não é isso. Aliás, eu acho que a amizade é a coisa fundamental para a gente poder amar. Sim. Todo ser humano. Mas sim, antes de eu ser amiga, eu ainda tenho que ser a mãe deles, né? Mas emocionalmente, muitas vezes eu me colocava entre o meio dos dois, né? E muitas vezes, me colocar no meio, eu ia em defesa dela, enquanto eu não deixava os dois ver a relação deles. Daí foi muito bonito que um dia ela olha para mim e fala assim, não tem muito tempo, acho que uns 2 anos atrás, eu tô ainda aprendendo e vou continuar aprendendo ad eterno até enquanto estiver aqui, né? E ela olha para mim e fala assim, mãe, eu falei assim, não sei o que eu perguntei para ela do irmão dela. Daí ela falou assim, mãe, você precisa entender uma coisa. Minha relação espiritual para resolver é entre eu e ele, espiritual. Não é você. Espiritual. Entende que se você entra... Não você bagunça o meio de campo. Não é você. E aí eu falei, nossa, fez muito sentido. Quando ela trouxe isso pra mim, e ela tem uma espiritualidade muito linda, assim, sabe? Lógico que ela também já disse pra mim, mãe, quando eu era pequena, minha alma vivia no escuro. Né? Porque a alma dela também estava em luto. Sim. Porque também teve uma irmã que não veio. Né? Então é óbvio que a minha tristeza, tudo também tem a ver com essa que não veio, perda que você nem sabia, que não veio, que eu nem sabia que não, né? Que veio, mas veio o tempo necessário, né? Então hoje aqui em casa todos eles já sabem, já incluíram. Isso é bonito. Então levou muito tempo para o meu marido também incluir. Então eu lembro que a gente pegou, nós fizemos como é que fala a palavra? Um ritual, né? Nós fomos na Saint-Chenoé, eu e ele, demos um nome e lá eles têm um momento que traz dos ancestrais, é bem legal. Eu gostaria de ter continuado na Saint-Chenoé, mas meu marido não foi muito. Não foi muito. E eu ia, e aí mas nesse dia ele foi comigo, daí a gente deu o nome da nossa filha, daí falamos para eles, né? Trouxemos essa informação. E ela fala, porque quando ela era criança, ela fazia assim, eu falei, tá brincando com quem? Ela fazia assim, ó, com o meu anjo, que isso era anjo. Ela fazia assim com a mãozinha, ó. Ela tava brincando. Teu anjo tá aqui? Tá. Mas até então lá, quando ela era pequenininha, eu não fazia ideia. Não tinha o entendimento que tem hoje. Mas a consciência dela só mostrava, ó, tem um anjo, tem alguém comigo. Né? Depois, mais tarde, que eu venho, em 2000, eu tomei consciência de que era gêmeos em 2017. Por que eu tomei consciência? Porque quando eu estava grávida dela, em 5 meses, eu tive sangramento. 5 não, bem menos. 2 meses. Eu tive sangramento. Aí vai no médico, não é nada, nananana, porque eles não valida, a medicina não valida. Não valida o feto antes. Entende? Não valida, às vezes, esse sangramento que a gente tem, que é uma perda. Né? E não valida. Mas, dentro da visão de hoje que eu trabalho também, a gente sabe que E daí era uma coisa mais louca ainda. Porque até eu tomar consciência disso, eu tinha um desejo de ter uma filha. Daí eu falava uma historinha que eu contava para mim mesma. Eu dizia, não, mas eu quero mais uma filha, porque eu quero essa filha para que ela seja ouvinte, porque daí eu quero escrever um livro. Eu contava essa história maluca para mim.
Mas na verdade era um jeito também de eu incluir ela dentro da família. Uhum. Então eu buscava. Daí a gente colocou o nome, então essa filha tem o nome, é Antonella Cristina Molossi Ecker. Aqui, né? Aqui todos nós temos vários nomes, então a Havli é Havli Cristina Molossi Ecker, o Guilherme é Guilherme Vinícius Molossi Ecker. E daí a gente colocou Antonella Cristina Molossi Ecker. Uhum. Incluímos ela. E aí passou um tempo, e até que meu marido também começou a dizer que eram 3. Que para ele demorou um pouquinho mais do que pra entender. Uhum. E a gente percebe que daí, entre os irmãos, entre eles brigavam muito, né? E eles Equilibraram. se equilibrando. Hoje eu falei um pouco mais da Havli, assim, mas tem eu tive muita culpa com o Guilherme. Porque ele foi o que mais sofreu dentro de tudo isso. Porque ele sempre ficava na espera. Né? Então, com 10 anos, por exemplo, eu levava ela para a escola e eles têm 2 anos e pouquinho de diferença. Ele ia sozinho para a escola porque era ali perto, eu morava aqui no seminário, e eu ia levar ela quando que ele precisava. Então, ele era o menor, né? Eu inverti uma ordem. E isso trouxe prejuízos na adolescência, que hoje ele está com 17, né? Então teve muitas repercussões dentro da relação comigo e com ele. Muita dor para ele, que ele ainda vai integrar e conforme o amadurecimento dele. Mas uma coisa é certa, eu sei que eu era a mãe certa para ela era a filha certa para mim e ele era o irmão certo ali para ela. Então tá tudo certo. Né? Porque essa é uma sala de aula que todos precisam aprender. A gente nem sabe o que vai aprender. A gente sabe, mas a gente não lembra. A gente sabe, mas a gente não lembra. Mas quando chega para nós o aprendizado é difícil, seja ele qual for, né? Ele é muito difícil. E a gente tem que aprender realmente, né? Assimilar, entender, respirar aquilo e daí acontece, né? Então você teve todos esses processos da raiva, do desespero, da tristeza e hoje você tem a tua família integrada, incluindo alguém que você nem sabia que tinha na época, né? Isso é muito bonito. Isso é uma história do Além do Salto, sabe? O Além do Salto não é pra mim. Eu falo, tem muitas histórias que eu sinto você, eu sei o que você está me dizendo, mas eu não vivenciei isso. Então, eu não sei exatamente o que você está me contando. Sei o que você está me passando, sentimento. Mas vai ter alguém sentado do lado de lá que vai dizer, nossa, eu vivo isso. Meu mundo é assim. E eu posso aprender, é isso que o Além do Salto é. Você poder aprender com a dor do outro, você poder aprender com a experiência do outro. Vai fazer igual? Não, óbvio. Mas se você aprende um pouquinho, você já melhora bastante, seja lá o que for da tua vida, né? E eu aprendo muito com vocês. Assim, toda entrevista eu aprendo, né? Tem umas que eu vou pra casa e falo pro João, nossa, levei tanta chapuletada hoje, porque é aprendizado, né? E eu vou convidar você para vir falar mais. Eu venho. Vem contar do teu filho, vem contar do teu momento que você virou consteladora, de quando você, né, abraçou tua vida hoje, né? Porque que daí você é hoje. Porque daí deu um período, então, entre o nascer dela e quero até falar mais, assim, que, né, eu comecei a faculdade agora. Então. A faculdade que eu abri mão. Hoje eu tô com 48 anos. Exatamente. Né? Então eu tive que abrir mão, mas eu não me arrependo, mas já me arrependi. Sim. Olha que louco. Né? Teve um momento que, nossa... Eu não fiz nada. Né? Mas daí não. Conforme vai vindo essa força emocional e o quanto essa história me fortaleceu e me ensinou. Você está no momento... Essa é uma partezinha Exatamente. Da história. Que eu te convido a vir falar mais. Se demorou para vir, mas contou uma história que eu acho que vai ser muito importante para tanta gente. É a primeira vez que eu falo, assim, porque nem nos meus eventos que eu faço, eu falo muito sobre esse meu maternar, né? Porque ele é tão presente, ele é de tanto amor, de tanta bênção na minha vida, que parece que eu seguro só para mim, que já me falaram que eu deveria falar mais, né? Eu acho importante você falar, porque
Não é só você, né? Quantas pessoas passam por tantas situações parecidas com essa? E tantas tem, porque é muito fácil você se culpar pela raiva que você tem no momento, né? E às vezes você não conseguir sair daquilo. O importante preso, né? é que a pessoa consegue sair, né? E ouvindo outra pessoa, de repente ela fala, eu sinto isso, mas eu não preciso sentir, né? Eu vivo isso, mas eu posso ressignificar, eu posso fazer diferente, eu posso melhorar, né? Eu posso mudar. Por isso que eu falo que o Além do Salto, ele é para as pessoas, sabe? Eu aprendo, com certeza, muito, né? Mas eu quero que muita gente ouça, sabe? Que chegue na mãezinha que tá precisando, no pai que tá precisando, no irmão que tá precisando, né? Na família que tá precisando. Porque eu sei o que é viver numa família quando eu não vivi muito, não convivi muito, meu tio, eu já conheci, ele já era adulto, né? Mas minha avó falava muito comigo e eu sei o que é, ela viveu, né? Há 70 anos atrás, né, com um filho que era diferente. E se tornou diferente, porque ele veio normal, teve cachumba e ficou completamente surdo. Então, é um baque para a família, né? Então, o que você está trazendo, acho assim, muito bonito e muito importante. E se eu puder, né, deixar assim, uma mensagem que eu deixaria assim, ó, não perca seu filho por diagnósticos. Não perca o que eu quero dizer com não perca seu filho? Não se bloqueie naquele Não fique preso, né, naquele diagnóstico. muito tempo no, meu filho é autista, né, porque nesse momento eu perdi. Então, o que acontecia lá no início? O meu filho, muitas vezes, estava ali do meu lado e eu dizia assim, essa é a minha filha, mas ele estava ali do lado. Então, às vezes, os pais que às vezes vão ter um filho diferente, especial, que, né, com uma condição que não é normal, que na verdade é normal. É normal, mas não é comum. Mas assim, não se prenda a isso, porque quando eu só olhava para a surdez dela, eu perdi ela. Eu não via a minha filha, eu só via a surdez e também não conseguia ver meu filho. Ali eu fiquei cega, só olhava para a surdez, se fez necessário, porque eu também, para olhar para isso, eu também tomei várias decisões importantes que auxiliaram ela no processo dela. Também eu digo, também não ignore. Uma das coisas que mais acontece com quem tem filhos especiais, parece que estão dando um outro nome agora. Mas eu também já vi, eu sei, mas não para quem tem, é assim, ó, não negue também. Porque você aprender como lidar com esse diferente é muito importante e vai mudar, vai fazer muita diferença. Eu me lembro na época que eu buscava muito artigo, só que assim, foram 20 anos atrás, não tinha muito. Hoje já tem bem mais coisas, bem mais hoje assuntos. é mais fácil das pessoas entenderem muitas coisas. Né? Ou para mim, naquela época, não chegava também, porque eu tinha que fazer o meu caminho de aprendizado. Mas se eu puder dizer algo assim, é assim, ó, não perca seu filho para um diagnóstico. Olhando só para o diagnóstico, porque ele não é o diagnóstico. Né? Então, a minha filha comunica muito bem comigo e eu falo para ela, fale para as pessoas, eu sou surda, eu preciso que você preste atenção em mim. Eu falei, porque o mundo não tem obrigação de saber também que você é surda. Sim. Né? Não vem com plaquinha. Não, né? É uma das coisas que eu trabalho bastante com ela, eu falo, não justifica todas as tuas questões na tua surdez. Né? Porque às vezes ela quer justificar também. Eu não faço isso porque eu sou surda. Não, você não faz porque você não quer. Sim. Se você quer, você é capaz, né? A gente vê situações de pessoas às vezes que não tem braço, não tem perna e estão lá e estão vivendo a vida, né? Então, não comparando que isso é melhor ou que isso é pior, porque uma coisa que eu também não gosto é comparar, é melhor ser surda do que cego e surdo, melhor, não tem melhor ou pior. Existe uma experiência de vida para cada um e cada um vai lidar do seu jeito e vai significar do seu jeito. Então, assim, alguns às vezes vão significar na dor, na tristeza, no sofrimento, que era o meu caso lá no início, e depois você começa a significar isso no amor, na paixão, de estar ali, de estar presente com aquele ser, de aprender com aquele ser que veio bem diferente, né? Que veio bem diferente, né? Daquilo que foi sonhado, daquilo que foi esperado, daquilo que foi idealizado pela família, por tudo mais. A surdez dentro de um sistema familiar, falando um pouco aí da constelação, é algo dentro do sistema que não pode ser ouvido falar. Interessante, né? Então tem segredos.
que às vezes não foi conseguido. Então ela vem com essa consciência para mostrar. E assim todos vão ver. É um aprendizado para toda a família anterior e posterior a ela. E a cegueira, muitas vezes, é algo que está muito inconsciente dentro do sistema, que ainda nem foi visto. Olha. Muito aprendizado, né? Tudo é muito aprendizado. Então, quando eu olho para ela hoje, tem coisas ainda que eu não vou abrir, porque é do meu sistema e eu pretendo não falar, mas que a gente já mais ou menos sabe que teve segredos e que está tudo bem. Né? Então você vai concordando, você vai dando um lugar para isso no teu coração. Esse tempo atrás eu fiz uma terapia integrativa, que eu sou louca, né? Eu adoro todas as terapias. E eu faço, além de ser terapeuta, eu faço terapia. Eu também. É necessário. E eu fiz uma terapia que era só... Achei tão estranho na época que eu fiz, porque eu falei, só isso. Né? Era só você dizer sim. Sim, 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 sim. E para mim foi extremamente libertador dizer sim. Ela fazia as perguntas e eu só tinha que concordar e dizer sim. E era muito difícil dizer sim para muita coisa. Né? E às vezes falta a gente dizer sim, né? Sim, é isso mesmo, sim, é isso mesmo. Sem desculpa, sem enrolação, sem paralelos, é só sim. Eu, Carla, pessoalmente acredito, e isso é antes de tudo de ensinamento, de estudo desde muito pequena, eu sempre acreditei que a gente já tem um script pronto. Sim, isso já ia ter. Já ia acontecer, com entendeu? Certeza. Então tá tudo certo porque aconteceu agora e é isso. Então, às vezes a gente fica lutando, querendo controlar aquilo que não dá para controlar. Você só pode fazer uma escolha. Ou você escolhe viver com medo ou com amor, que é aquilo que se apresenta. E a vida vai se desdobrando para você. E você vai fazer. Não interessa com que idade, né? Eu sei por mim. O Além do Salto, ele existe na minha cabeça há mais de 10 anos. Não com esse nome, mas é essa proposta. E eu sempre dizia não. Outro dia. No outro ano. Isso vai pensar. No dia não teve como. Vou fazer, sabe? Era necessário fazer. Não eu não entendo assim, como fama ou como qualquer coisa, mas eu acho necessário, porque eu ouvi histórias a minha vida inteira e muitas dessas histórias, elas são ensinamentos eternos, né? Então eu acho que você contou uma história hoje que de repente, eu falo, se atingir 1%, é excelente. Se uma pessoa ouvir e ela fazer diferente, ela entender, é bênção, né? Se atingir 10, melhor ainda, né? Mas vamos com calma. Sim, é isso. Muito, muito obrigada. Gratidão. E venha sempre. Eu que agradeço. Beijo. Tô gelado você também, né? Tá meio friozinho.